Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é os irmãos Crocs e hoje a gente tá aqui no Minecraft pra poder fazer uma trollagem com meu irmão de morfar nos animais. Eu vou se morfar nos animais e eu vou trollar ele. Vamos lá pra esse vídeo irado. Já tô entrando aqui, rapaziada, no Minecraft, no mapa dele, que eu já configurei tudo antes dele vir. E a gente vai trollar ele e essa trollagem vai ser top. Já entrei aqui, vamos começar essa trollagem. Eu nasci na caverna por causa que eu já tinha entrado na caverna antes. Mas vamos lá, esse vídeo tá sendo narrado porque o áudio não saiu muito bom. Nessa hora ele se teleportou pra mim, como vocês podem ver. E eu tava pensando em se morfar. E como eu não sou burro nem nada, eu fui pra trás de uma parede pra se morfar. Então, Cauê, por que a gente não começa logo a se preparar? Vamos começar agora. Tá bom, então eu vou ali, aproveitando que eu tenho um pouco de madeira, eu vou pra ali pra trás pra pegar a pedra. Ai, socorro, um zumbi, me ajuda. Tá, então nessa hora eu fui pra trás da pedra pra se morfar no mob que eu queria. Essa é uma perfeita hora pra se morfar no mob, eu vou se morfar no mob do porco. Ele nem vai perceber, eu vou ir bem de fininho por trás dele. Nesse momento eu fui tentar ver se ele conseguia me perceber que era um porco. Mas ele foi tão burro que ele nem percebeu que um porco estava indo atrás dele. E ele acabou subindo o morro de terra sozinho, com um porco atrás dele. Nesse momento eu estava morrendo de medo por causa que eu sem querer estava com um item na minha mão sendo um porco. Então eu achei que ele ia perceber bem fácil. Mas adivinha? Não. Ele nem ligou para um porco com um pedaço de alguma coisa do chão na mão. Então, como eu não sou burro nem nada, foi nesse momento que ele começou a subir o morro de terra e não percebeu que tinha um porco atrás dele. Meu Deus! Então eu comecei a missão de um porco sonhador. Comecei a quebrar tudo para tentar fazer ele cair e perceber que tinha um porco atrás dele. E mesmo assim ele não percebeu. Eu não sei, será um TDAH? Bom, nessa parte eu como um porquinho burro, porque eu quase fui desvendado, eu comecei a subir blocos de terra, com o medo dele olhar pra trás e pensar: Porque de acho tem um porco atrás de mim. mas então assim eu continuei minha busca. Mas que busca? Amedrontar ele até ele perceber que tem um porco pulando árvores atrás dele. Então eu continuei correndo, mas eu percebi que tava com fome, então eu comi carne de porco. Pera ainda. Eu sou um canibal. Então eu comecei a correr atrás dele, até que eu percebi ele parado na ponta de uma árvore. E eu pensei: essa vai ser a minha maior vigarice. Pera ainda que eu não posso esquecer da risadinha. Fui lá e pô! Dei um tapão nele. Quando eu achava que ele não tinha sentido, mentira, ele sentiu. Ele caiu de um lugar alto e morreu. Mas só não bastava isso. Eu achava que minha missão ainda não estava completa. Fui atrás dele para amedrontar mais ainda ele, até ele perceber que tinha um porco amedrontando ele. Aí eu perguntei: Cauê, cadê tu? Aí ele: Caio, eu morri por nada. falei: se teleporta pra mim. Aí ele se teleportou. Mas aí na hora que ele tava se teleportando, eu não percebi. Aí eu sem querer deixar a fumaça azul do morph se espalhar. E ele ficou perguntando: Que é isso desse fumaça azul? Aí eu com minha cara de pau respondi: o que? Que fumaça, Cauê? Não tem fumaça não, isso deve ser algum monstro. Mas na verdade era eu. Mas eu, como tava morrendo e eu tenho uma cara de pau bem grande, eu fui e cliquei no manter inventário pra eu poder, quando eu morrer, o meu morph não sair do meu corpo e ele não percebeu que eu tava se morfando. E além do mais, assim que eu terminei isso, eu já fui me morfar em outro mob. No mesmo mob. Outro porco. Então eu já fui mostrar a maldade de um lindo porco. Fui amedrontar ele mais ainda. Então eu fui fingir comer grama, mas aí eu percebi que quem come grama é ovelha. Aí eu percebi que eu tinha se morfado no porco. Mas eu não liguei pra isso não, eu continuei amedrontando ele. Fui pra cima dele e ele estava perto do mar. E o que eu pensei? Nada, eu só saí correndo igual um louco. E ele não percebeu que tinha um porco correndo. E o cara de pau ainda botou pra de dia. E eu falei que era uma série de survival. E nessa hora eu me admirei porque eu era um lindo porquinho. Nossa, que porquinho mais gato. Mas eu me lembrei que eu não posso me distrair com isso. Eu preciso ir amedrontar ele. Então eu já voltei, já comecei a correr. E eu corri, mas eu corri muito atrás dele. Então quando eu estava perto, eu fui entreter eu: Cauê,
cadê você, cara? Aí ele, eu não sei, ó, se teleporta pra mim. Aí ele se teleportou, só que ele não viu que tinha um porco se escondendo atrás de uma árvore. Então o porco foi lá, começou a olhar pra baixo e tentou comer grama de novo. Eu esqueci que eu era um porco e não uma ovelha. Eu com minha cara de pau linda fui lá e dei uma lapada nele. E ele não percebeu que um porco tinha batido nele. Que cara mais idiota. Mas eu achando que ele tinha percebido, mais idiota ainda, corri. Como se eu achava que ele estivesse correndo atrás de mim. Mas ele não tava nem ligando pra mim. Mas o que eu pensei, agora sim eu vou me morfar em outro mob. Dessa vez vai ser o Steve. E toda vida que eu falo Steve, a primeira coisa que eu me lembro é lava, E não bastava minha cara de pau ser grande, eu fui lá e se teleportei pra ele, como se eu estivesse em outro lugar, muito longe. Mas na verdade eu sempre tava com ele ali e ele não percebeu porque ele é burro. Então eu já cheguei com o papel furado. Cauê, mano, o que foi que aconteceu? Por que tu tava daquele jeito, falando que tinha alguém te batendo? Uma cara de pau, porque era eu que tava batendo nele. Vou parar de falar cara de pau. Eu vou falar agora sem vergonha. E eu já fui correndo pra trás de uma árvore pra poder me morfar em outro mob. Mas dessa vez, não vai ser em qualquer mob. Vai ser num mob majestoso. Num mob lindo. Eu ia virar uma ovelha, mas eu vi uma vaca, então pensei, essa vai ser minha maior vigarinha. Eu virei uma vaca. Então agora eu fui correndo pra se esconder atrás de algum local que ele não perceba que tem uma fumaça azul. Então o que eu fiz? Uou! Virei uma vaca. Então eu pensei, agora eu vou atrás dele porque eu sou uma vaca. E ele não vai perceber mais ainda. Porque que ele não percebeu com um porco dentro de uma caverna nadando. Ele vai perceber com uma vaca agora. Eu tenho certeza que ele vai perceber com a vaca. Eu tenho certeza. Eu fui lá e pô, dei outro tapão nele, bem dado. E eu falei o quê? Agora ele vai perceber, porque uma vaca saiu. E ele tem que perceber que foi uma vaca que bateu nele. E adivinha? Não, ele não percebeu. Ele pensou que era, adivinha que ele pensou que era? Herobrine. O Herobrine. Sendo que eu falei que era uma série de survival. Aí eu já muito sem vergonha fui lá e dei outra lapada. E adivinha? O que eu tava pensando antes da lapada? Ele vai... Não, agora ele vai perceber. Ele não percebeu. Ele nem ligou que tinha uma vaca subindo em cima de uma árvore. Então, eu comecei a correr atrás dele pra ver se ele percebeu. Eu falei, agora ele vai perceber. Comecei a correr. E eu corria. E eu corria. E eu corria. Aí eu parei por 1 minuto e pensei, vou se transformar em outro mob. E agora é na ovelha. É na ovelha. Então eu comecei a correr atrás dele. Agora eu falei, ele tem que perceber. É uma ovelha. Se ele não tentar matar uma ovelha por lã, ele é muito burro. Então eu já comecei a correr atrás dele. E eu não sei o que ele tava tentando fazer, porque ele tava correndo fazia tempo pro nada. Então eu cheguei perto dele e comecei a comer. E ele começou a me bater. E ele tinha me desvendado. E ele me desvendou. Então eu comecei a correr. E eu falei, ah não, ele vai me matar. Aí eu comecei a correr. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque ele não percebeu que esse tempo todo era um morfin. Um cara que se morfava. Então valeu. Tchau. E um passamento da ovelha antes de morrer. Deixa o like e se inscreve. Até mais. Tchau.